O fazendeiro nunca soube dizer se fora o destino ou o pior erro de sua vida. O que sabia, com a clareza cruel que só o tempo traz, era que ao ajudar uma mulher ferida, assinaram um pacto silencioso, com forças maiores do que cercas, terras ou leis de homens brancos. E quando o dia se revelou por completo, 1000 guerreiros estavam diante de seu rancho, mas isso viria depois. Antes, houve o silêncio. O deserto do Arizona não perdoava distrações, parecia imóvel, mas apenas parecia. Cada pedra guardava calor, cada sombra escondia a vida e o vento carregava histórias que não pertenciam a ninguém. Miguel Santos conhecia aquele silêncio melhor do que qualquer outro homem. Num raio de 50 milhas, vivia sozinho num rancho isolado, cercado por colinas secas, árvores retorcidas e lembranças que nunca pediram permissão para ficar. Era um homem alto, de ombros largos e olhar cansado, não de idade, mas de perdas. Viúvo havia 8 anos, sem filhos, sem vizinhos próximos, sem vontade de se misturar ao mundo. A fazenda era tudo o que lhe restara e ele cuidava dela como quem cuida de um túmulo. Com respeito, rotina e silêncio. Naquele momento, Miguel fechava o curral quando ouviu algo alheio à paisagem. Não era o estalo da madeira contra a indústria com o clima seco. Não era o vento. Era um gemido, baixo, fraco, humano. Miguel congelou. A mão foi instintivamente até o rifle encostado na cerca. O deserto ensinara uma lição simples. Tudo o que se move fora do esperado quer algo, e nem sempre é bom. Ouviu novamente, dessa vez. Mais perto, vinha da trilha de pedras que descia até o riacho seco. Miguel respirou fundo, sentindo o peso de uma escolha antiga reaparecerem. Seu peito, a mesma escolha entre fechar os olhos ou agir. Avançou devagar, a lanterna numa mão, o rifle na outra. Quando a luz iluminou o chão, ele a viu. A mulher estava caída. Entre pedras e arbustos, o corpo parcialmente coberto de poeira e sangue. Seco, usava roupas Apache simples, rasgadas pelo tempo e pela dor. O cabelo negro espalhava-se pelo chão, como uma sombra viva. Tentou mover-se. Falhou. Os olhos abriram-se, escuros, profundos. Atentos mesmo na fraqueza, eles se encararam por um instante que pareceu eterno. Nenhum dos dois respirou. Miguel reconheceu de imediato quem ela era. Uma Apache, não uma anciã, mas uma mulher, adulta e gravemente ferida. Havia um corte profundo no braço, improvisadamente estancado com tecido. Sangue escuro manchava sua pele. Ela tentou falar algo, mas a voz não saiu. Miguel sentiu estômago revirar. Aquele era o tipo de situação que homens sensatos evitavam. Levar uma Apache para dentro de sua propriedade era convidar Price. Problemas, grandes problemas. O tipo que não se resolvia com cercas ou espingardas. Poderia virar as costas, dizer a si mesmo que não era assunto seu, que o deserto cuidaria disso, como sempre fizera. Mas então ela ergueu a mão trêmula, não em ameaça, mas em súplica. Os dedos manchados de sangue tocaram sua bota e Miguel Santos soube que não conseguiria ir embora. Está tudo bem? M. murmurou, sem saber se ela entendia. Eu não vou te machucar. Os olhos dela não piscavam. Havia medo ali, mas também algo mais. Confiança desesperada, ele a pegou nos braços com cuidado. O corpo era leve demais para uma adulta, sinal claro de dias, talvez semanas de sofrimento. Enquanto caminhava de volta ao rancho, Miguel sentia o peso do que fazia instalar-se em sua consciência como uma sentença. Os Apache não viajam sozinhos. Se ela estava ali, alguém a procuraria, e não seriam poucos. A casa de Miguel era simples, madeira escura, cheiro de feno, café, velho e solidão. Ele a deitou na cama com cuidado, limpou o ferimento. Como pôde, ferveu água, improvisou bandagens. Ela nunca perdeu os sentidos completamente, observava tudo, cada movimento, cada gesto, cada intenção. Quando Miguel terminou, ela finalmente falou. A voz era rouca, mas firme. Porque me ajuda? O inglês dela era quebrado, mas claro o suficiente. Miguel parou. Nunca ninguém lhe fizera aquela pergunta daquele jeito. Por quê? Engoliu em seco. Porque é o certo. Ela fechou os olhos por um instante, como se absorvesse aquelas palavras. Meu nome é Inara. Miguel assentiu. Miguel,
Silêncio novamente, mas agora diferente. Não era vazio, era carregado. Miguel permaneceu atento por horas, sentado à mesa, ouvindo cada som lá fora. O vento parecia mais inquieto, os cavalos no estábulo estavam nervosos, como se o deserto soubesse. Em determinado momento, Inara despertou sobressaltada, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Eles vêm? Sussurrou. Quem? Miguel perguntou, já de pé. Ela olhou diretamente para ele. Meu povo. Pouco depois, a claridade tomou o horizonte e então Miguel ouviu. Não gritos, não tiros, não guerra, mas passos, muitos demais. Abriu a porta da frente devagar, o que viu fez seu coração. Pararam cavalos alinhados até onde a vista alcançava. Homens Apache em silêncio absoluto, montados, imóveis como estátuas de pedra. Pinturas de guerra no rosto, olhares fixos, à frente deles. Um ancião, e ao lado dele, centenas, depois milhares. Miguel contou por instinto. Não precisou chegar ao fim, eram mais de 1000. O ancião levantou a mão lentamente. O silêncio era tão profundo que parecia gritar. Inara surgiu atrás de Miguel, apoiando-se na parede. O ancião a viu e então algo inesperado aconteceu. Ele desceu do carro. Ajoelhou-se e tocou o chão com a testa. Miguel Santos entendeu naquele instante que o ato de bondade que cometera despertara algo antigo, algo que não seguia leis de homens brancos, nem a lógica do velho oeste. O deserto prendeu a respiração. O silêncio não se quebrou quando os Apaches chegaram. Apenas mudou de forma. Miguel permaneceu na soleira da casa, sentindo o próprio coração bater, como se estivesse fora de ritmo, com o mundo à sua frente. Os cavalos permaneciam imóveis. Nenhum relincho, nenhuma poeira levantada, nenhuma palavra. Aquilo não era uma visita comum, era um julgamento. O ancião avançou alguns passos, apanhando-se num cajado entalhado com símbolos antigos. Seu rosto era sulcado pelo tempo, mas os olhos eram vivos, atentos demais para alguém. Ui carregava tantas estações nos ombros. Falou algo em Apache, uma frase curta. O som daquela língua parecia parte do próprio deserto. Inara respondeu, ainda apoiada na parede. Sua voz estava fraca, mas firme. As palavras fluíram como se carregassem algo além do significado. Respeito, história, pertencimento. Miguel não entendia uma sílaba e ainda assim entendia tudo. O ancião voltou os olhos para ele. O olhar não trazia ódio nem desconfiança aberta. Era algo mais difícil de suportar. Avaliação. Inara falou novamente, desta vez apontando para Miguel. Depois tocou o próprio ferimento, ainda envolto em faixas improvisadas. Por fim, levou a mão ao peito. O ancião fechou os olhos por um longo instante. Quando os abriu, respirou fundo. Você salvo, disse ele em inglês lento, carregado de sotaque, filha do meu povo. Miguel engoliu em seco. Eu só fiz o que qualquer homem faria. O ancião inclinou levemente a cabeça. Muitos homens não riam atrás dele. Os Apache permaneciam imóveis, mas Miguel sentia-os. Olhares como peso físico. Não eram 1000 inimigos, eram 1000 histórias, 1000 memórias de dor, perda e desconfiança. O ancião apoiou o cajado no chão. Entre nós, continuou, quem salva uma vida carrega responsabilidade. Miguel franziu a testa. Eu não quero nada em troca. Um murmúrio percorreu a multidão, suave como o vento passando por capim seco. Inara deu um passo à frente, ignorando a dor. Olhou diretamente para Miguel. Ele não pede nada, disse ela ao ancião em sua língua. Por isso, o gesto pesa mais. O ancião a observou por um longo momento. Depois falou algo que fez vários guerreiros baixarem a cabeça. Miguel sentiu um arrepio. Meu nome é Taon, disse o ancião. Sou o guardião das histórias do meu povo. Ergueu a mão direita e apontou para a casa. Esta terra acolheu uma de nós. Então, esta terra será respeitada. Miguel não sabia se aquilo era uma promessa ou um aviso. Talvez ambos. Os Apache não se espalharam. Permaneceram organizados, montando um acampamento silencioso a uma distância respeitosa do rancho. Nenhuma cerca foi tocada, nenhum animal foi perturbado. Era como se uma linha invisível tivesse sido traçada dentro da casa. Inara sentou-se com cuidado à mesa.
Miguel lhe ofereceu água. Ela aceitou com um leve aceno de cabeça. Eles não vieram para tomar, disse ela, bebendo a atenção dele. Vieram para honrar. Honrar o quê? Miguel perguntou. Ela o encarou. Você. A palavra caiu pesada entre eles. Miguel desviou o olhar. Eu não sou um herói. Inara esboçou algo próximo de um sorriso. Heróis são feitos pelas histórias. E histórias começam com escolhas simples. Fechou os olhos por um instante, cansada. Miguel percebeu o quanto ela ainda estava. Raca, você precisa descansar. Preciso falar, respondeu. Antes que eles decidam por nós. Isso o fez levantar o olhar imediatamente. O que quer dizer com isso? Ela respirou fundo. Meu pai, o vive por códigos antigos? Quando alguém de fora salva uma de nós, cria-se um elo, não de dívida, mas de caminho cruzado. Miguel passou a mão pelos cabelos. Eu não posso ter 1000 apas. E vivendo aqui, ela quase riu e fez careta de dor. Eles não ficarão, mas algo ficará. Miguel não gostou da forma como aquilo soou. Ao longo das horas, Miguel observou a movimentação do acampamento. Tudo era feito com cuidado, como um ritual silencioso. Crianças não se aproximavam, guerreiros mantinham distância, mulheres cuidavam do fogo e da água. Nada era caótico, nada era hostil. E isso o deixava ainda mais inquieto. Percebeu algo curioso. Alguns apaches olhavam para a casa com respeito quase reverente, outros olhavam para ele com curiosidade, mas havia também aqueles que o observavam com tensão contida. Nem todos concordavam com aquela presença. Inara percebeu isso também. Há quem veja você como um sinal, disse ela, sentando-se próxima à janela. Sinal de quê? De mudança. Miguel soltou uma risada curta, sem humor. Mudança nunca traz coisa boa por aqui. Ela o encarou séria. Para nós também não. O silêncio voltou a instalar-se. Mas esse agora era íntimo, carregado. Miguel percebeu detalhes nela que antes haviam passado despercebidos. A firmeza do olhar, mesmo na dor, a postura ereta, mesmo sentada, a maneira como observava tudo ao redor, como alguém acostumada a sobreviver entre ameaças invisíveis. Como você se feriu? Ele perguntou. Inara hesitou. Foi uma decisão ruim, decisões difíceis quase sempre má. O cão não disse mais nada. Miguel não insistiu. Mas algo nele começou a mover-se, algo perigoso, empatia. Quando o sol já estava alto, Tom aproximou-se novamente da casa. Desta vez, veio sozinho. Miguel saiu para encontrá-lo. Sua casa é forte, disse o ancião, observando as paredes, não pelas madeiras, mas por quem vive nela. Miguel cruzou os braços. Eu vivo sozinho. Tom olhou para dentro, onde Nara repousava. Nem sempre. Respirou fundo. Meu povo partirá quando ela puder andar sem ajuda. Até lá, pedimos permissão para permanecer próximos. Miguel sabia que negar N não era uma opção real, mas ainda assim a decisão precisava ser dita. Enquanto respeitarem a terra, podem ficar. O ancião assentiu. Respeito chama respeito. Antes de ir embora, Tom parou. A quem N não entenda esse elo, disse. Nem entre nós, nem entre os seus. Miguel sentiu o aviso por baixo das palavras. O que acontece quando não entenda? Tom encarou longamente. As histórias ficam pesadas. Naquela tarde, Inara tentou levantar-se sozinha e quase caiu. Miguel a segurou a tempo. O contato foi rápido, mas intenso. Ele sentiu o calor da pele dela, o tremor contido, a respiras. Curta. Ela não se afastou imediatamente. Por um instante, ficaram próximos demais. Desculpe, ela murmurou. Não precisa. Ele respondeu. Os olhos se encontraram. Havia algo ali que nenhum dos dois nomeou. Algo que não deveria existir. Miguel ajudou a sentar-se novamente. Você devia ter me deixado no deserto. Ela disse de repente. Ele franziu a testa. Não diga isso. Se tivesse Eito, nada disso estaria acontecendo. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez, disse por fim, mas eu não estaria em paz. Ela o observou surpresa. Você acredita em paz? Ele pensou por um momento. Acredito em viver com o peso certo. Inara sorriu de leve. Então você já entende mais do que imagina.
Quando o dia começou a cidar, Miguel percebeu algo que fez seu estômago contrair-se. Alguns Apaches haviam se afastado do acampamento principal, reuniam-se em pequenos grupos, conversando em tons baixos, olhares lançados em direção ao rancho. Inara percebeu também. Seu rosto ficou sério. Nem todos aceitam, ela disse. Para alguns, você é uma ameaça ao equilíbrio. E para você, ela demorou a responder. Para mim, você é uma escolha que ainda dói. Miguel sentiu o peso daquelas palavras. Antes que pudesse responder, um jovem Apache aproximou-se da casa. Falou algo rápido para Inara, visivelmente tenso. Ela fechou os olhos. O que foi? Miguel perguntou. Ela abriu os olhos lentamente. Eles querem levar-me embora agora, mas você mal consegue ficar de pé. Eles temem o elo se fortalecer. Miguel sentiu algo apertar. E em seu peito? E o que você quer? Inara o encarou. Não havia dúvida em seu olhar. Eu quero terminar de me curar aqui. O silêncio caiu pesado. Miguel sabia que qualquer resposta mudaria. Tudo. Respirou fundo. Então você fica do lado de fora. O vento mudou de direção e no acampamento vozes começaram a erguer-se, não em gritos, mas em discussão contida. A história H havia dado mais um passo e não havia como voltar. Nada mudou à primeira. Vista o rancho continuava de pé, as cercas intactas, o vento seguindo seu caminho, mas tudo havia mudado. Miguel Santos sentia isso em cada gesto cotidiano, ao caminhar pelo terreno. Sabia que estava sendo observado, não com hostilidade aberta, mas com atenção constante. A presença do acampamento Apache tornara o ESPA ao maior e menor ao mesmo tempo. Maior porque agora fazia parte de algo antigo, menor porque cada decisão tinha peso coletivo. Inara recuperava-se lentamente, a dor ainda a acompanhava, mas sua postura tornava-se mais firme a cada dia. Passava longos momentos, sentada à sombra, observando os movimentos do acampamento e do rancho, como alguém que existia entre dois lugares sem pertencer completamente a nenhum. Miguel observava a distância, tentando não tornar aquilo um hábito. Falhava. Você anda diferente, ela disse certa vez, quando ele lhe trouxe água, diferente ou como alguém que escuta mais do que fala. Miguel deu de ombros. Aprende que o silêncio evita erros. Ela o encarou com atenção. Às vezes cria outros. Aquelas palavras ficaram com ele mais tempo do que deveria. Tal reuniu os anciãos numa tarde silenciosa. Miguel não foi convidado, mas percebeu o peso do encontro pela forma como os Apaches se moviam depois, mais tensos, mais contidos. Nara voltou da reunião com o semblante fechado. Eles decidiram, disse, sentando-se com cuidado. Decidiram o quê? Que minha presença aqui não pode se prolongar indefinidamente. Miguel sentiu-a como se aquilo não o atingisse. Eu entendo. Ela inclinou a cabeça, mas eu não concordei. Miguel levantou os olhos de imediato. Você os desafiou? Não, respondeu. Ela. Apenas contei toda a história. Toda. Ela respirou fundo. Inclusive a parte que ninguém conhece. Miguel sentiu um arrepio. Que parte é essa? Inara demorou a responder. Quando fez, a voz estava baixa. Eu não fui ferida por acaso. Miguel permaneceu em silêncio. Eu deixei o acampamento por escolha própria. Continuou. Desobedeci um acordo antigo. Ela fechou os olhos. Um acordo que ouvia casamento. Miguel sentiu o chão mover-se sob seus pés. Casamento? Sim. Com alguém que representava segurança, mas não verdade. Miguel respirou fundo. Então você fugiu? Não. Corrigiu ela. Eu escolhi não aceitar. O silêncio entre eles tornou-se denso. Isso muda tudo, ele disse por fim. Muda para quem? Ela perguntou. Ele não respondeu. A notícia correu pelo acampamento com o vento contido. Alguns viam Inara como corajosa, outros como risco. O nome de Miguel começou a surgir em conversas que cessavam quando ele se aproximava. Sentia o peso disso. Certa manhã, Aaron veio até ele. Você se tornou parte da história dela. Disse o ancião. Eu não pedi isso. Histórias raramente pedem permissão. Miguel cruzou os braços. O que querem de mim? Tal observou o horizonte. Querem saber se você entende o peso do que carrega. Eu só ajudei alguém ferida. Não,
corrigiu o ancião. Você ofereceu abrigo, isso cria raízes. Miguel engou. E o enseco? E o que acontece quando raízes crescem onde não deveriam? O encarou, ou a terra se parte, ou muda. A relação entre Miguel e Nara tornou-se mais próxima, não em gestos ousados, mas em pequenos rituais silenciosos. Ele lhe trazia comida. Ela lhe contava histórias do deserto. Ele falava pouco do passado. Ela entendia sem perguntar. Havia olhares longos demais, silêncios cheios demais. Se ambos sabiam, ambos evitavam. Certa tarde, enquanto caminhavam lentamente perto da cerca, Inara parou. Se eu ficar, disse ela, seu mundo muda. Ele já mudou. Ela sentiu. E se eu partir, o meu nunca será o mesmo. Miguel sentiu-a. Escolha formar-se diante dele, pesada e inevitável. O que você quer, Inara? Ela olhou para o chão. Quero viver sem ser uma mou. Dá de troca. Miguel respondeu sem pensar. Aqui você não é. Ela ergueu o olhar surpresa. Tem certeza? Ele sustentou o olhar. Absoluta. Mas o equilíbrio não durou. Um grupo de Apache-mai. Esses jovens confrontou Tan, não com armas, mas com palavras duras. Antigas como o próprio povo. Miguel percebeu a mudança na energia do acampamento. Mais vigilância, mais discussões abafadas. E Nara ficou. Sabendo, eles acreditam que sua presença enfraquece nossos códigos, disse ela, que eu me torno símbolo de divisão. E você? Eu me tornei alguém que escolheu. Miguel assentiu. Lentamente, escolhas têm custo. Sempre. Naquela noite, ela parou, corrigindo a si mesma. Naquele período de descanso, Inara aproximou-se da porta da casa de Miguel. Ela respirou fundo antes de falar. Se eu for obrigada a partir, eles vão decidir meu caminho. Miguel sentiu o peso disso. E se você ficar, eles terão que ajeitar algo novo. O silêncio caiu entre eles como um desafio. Miguel deu um passo à frente. Você não é um fardo aqui. Ela o encarou, os olhos brilhando com algo contido. E você não é apenas um abrigo. A proximidade era perigosa. Miguel deu um passo para trás. Isso não pode acontecer. A dor atravessou o olhar dela. Porque somos de mundos diferentes? Porque o preço seria alto demais? Para você? Ele respirou fundo. Para você? Ela respirou fundo. Às vezes, o preço de não escolher é ainda maior. Essas palavras o seguram por horas. Pouco depois, Taro reuniu novamente os anciãos. A decisão estava próxima. Miguel sentia isso no ar, como pressão antes de uma tempestade que nunca chega. Inara foi chamada. Antes de sair, olhou para Miguel. Seja qual for a decisão, obrigada. Ele segurou o braço dela sem pensar. Pelo cá. Por me ver como alguém, não como símbolo. Ela afastou-se. Miguel ficou sozinho, sentindo algo partir-se dentro dele. Horas depois, Tan voltou. Eles decidiram, disse o ancião. Miguel levantou-se imediatamente. Tan o encarou longamente. A decisão não é apenas nossa. Miguel franziu a testa. O que isso quer dizer? O ancião apontou para a casa. Ela escolheu ficar, se você permitir. O coração de Miguel acelerou. E o povo? O povo observará, respondeu Tan. O que nasce aqui será lembrado por gerações, para o bem ou para o peso. Miguel expirou fundo. Então a escolha é minha. E dela, Miguel entrou na casa. Inara estava sentada, as mãos entrelaçadas, o olhar firme apesar da tensão. Eles me deram a escolha, disse ela. Miguel sentou-se à frente dela. Eu não posso prometer que será fácil. Ela sorriu cansada. Nunca foi. Ele respirou fundo. Se você ficar, ficará por vontade própria, sem promessas falsas. Inara sentiu. É tudo o que quero. Do lado de fora, o vento mudou. Novamente o deserto. Mais uma vez, ouviu uma escolha ser feita. Nada foi anunciado. Não houve cerimônia, não houve discursos. A decisão simplesmente passou a existir. Inara permaneceu no rancho. E com isso algo antigo precisou aprender a respirar de outra forma. Miguel Santos sentia o peso disso em cada amanhecer, não como medo, mas como responsabilidade. A presença dos Apache ainda era visível, porém diferente. O acampamento já não se estendia como antes. Muitos haviam partido, levando consigo histórias que seriam contadas à distância. Alguns ficaram,
não por vigilância, mas por testemunho. Tan continuava a visitar o rancho com frequência. Nunca entrava sem ser convidado, nunca falava além do necessário. Observava, escutava. Você não tentou mudar o que não entende? Disse certa vez a Miguel. Isso é raro. Miguel respondeu com sinceridade simples. Eu só não quis quebrar o que ainda estava vivo. Tal assentiu. Então fez mais do que muitos. E Nara recuperou-se por completo, não apenas do ferimento, mas da ruptura. Passou a caminhar livremente pela terra, respeitando os limites invisíveis que agora existiam não como barreiras, mas como acordos silenciosos. Não abandonou seus costumes, não negou sua origem, mas também não viveu como prisioneira deles. Miguel nunca pediu que ela ficasse, nunca exigiu. Isso fez toda a diferença entre eles. O sentimento cresceu sem declarações exageradas, cresceu nos gestos pequenos, no café deixado à mesa, nas histórias compartilhadas ao fim do dia, no silêncio confortável que não precisava ser preenchido. Um dia, Inara falou: meu povo diz que o amor verdadeiro não toma, ele permanece. Miguel respondeu sem pensar. Então, ele já está aqui. Ela sorriu. Nem todos aceitaram. Alguns Apache partiram levando desconfiança, outros ficaram levando curiosidade. O nome de Miguel passou a ser mencionado nas histórias não como salvador nem como ameaça, mas como aquele que escolheu não fechar a porta. Isso, para eles, era raro. Tan trouxe a decisão final, num encontro simples. Ué, Luiz, tá reconhecido, disse, não como união de mundos, mas como respeito entre eles. Miguel entendeu, não haveria celebração pública, não haveria símbolo grandioso. O símbolo era a própria existência daquela escolha. Você ensinou algo ao meu povo, disse Tan, que a força também pode ser silenciosa, e vocês me ensinaram, respondeu Miguel, que tradição não precisa ser prisão. O ancião sorriu pela primeira vez. O tempo seguiu. As estações passaram. E Nara tornou-se parte do rancho, sem deixar de ser Apache. Miguel tornou-se parte de uma história maior, sem deixar de ser quem era. Havia olhares curiosos de viajantes, comentários sussurrados, mas nada que rompesse o equilíbrio construído com cuidado. Certa tarde, Inara perguntou: você se arrepende? Miguel pensou por um longo momento. Não, disse por fim. Arrependimento é quando a gente escolhe o medo. Eu escolhi viver com as consequências. Ela segurou a mão dele. Então escolhemos B. Então apareceu pela última vez, num dia tranquilo. As histórias já caminham sem mim, disse ele. Agora vocês as carregam. Antes de partir, olhou para Inara. Você honrou. Que veio antes, sem se ajoelhar a isso. Depois olhou para Miguel. E você honrou o que virá, sem tentar controlar. Quando o ancião se foi, Miguel sentiu que um ciclo havia se encerrado. Não com estrondo, mas com sentido. Anos depois, quem passasse por aquela terra ouviria versões diferentes da história. Alguns diriam que um fazendeiro enfrentou 1000 Apache, outros que foi protegido por eles. Alguns falam de romance proibido, outros de traição aos costumes. Mas os que realmente entendiam diziam outra coisa. Diziam que ali viveu um homem que ajudou quando não era obrigado, e uma mulher que escolheu quando não era permitido, e que naquele pedaço de deserto, 2 culturas não lutaram, aprenderam a coexistir sem tiros, sem guerra, sem vencedores, apenas escolhas e o peso justo de sustente. Alas.